Durante um evento no Instituto Renova BR em São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que Jair Bolsonaro cometerá um erro se aderir a qualquer lado na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. De acordo com Fernando Henrique Cardoso, a melhor posição para o Brasil é a da neutralidade adotada nos últimos governos. Abro aspas para o ex-presidente. Temos que ter uma coisa que eles têm, estratégia. Se não tivermos, quem tiver vai ganhar de nós. Na reunião do G20, no último final de semana, Estados Unidos e China concordaram em uma trégua na guerra comercial e aceitaram trabalhar em um acordo para retirar tarifas de centenas de bilhões de dólares impostos pelos dois países no comércio bilateral. Ainda no evento, Fernando Henrique disse desconhecer o chanceler indicado por Bolsonaro para comandar o Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vera. Bom, a parte que o Fernando Henrique disse, que é até um diagnóstico correto, mas que a gente sabe, o Fernando Henrique não vai ter nenhum peso, não vai ser ouvido no novo governo, ele virou uma espécie de oráculo ali, ele fala bastante, mas deixou de ter relevância política. Porém, essa questão do alinhamento do Brasil, tanto político quanto comercial, essa sim é uma das questões principais do futuro governo. E nessa questão da guerra Estados Unidos-China, tem de um lado a já manifestada intenção do Brasil de se alinhar e de caminhar junto com os Estados Unidos, e de outro o fato de que hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Tem uma diferença de foco nessa questão entre o que o chanceler, o futuro chanceler Ernesto Araújo prega nessa questão e o que a área econômica pregou. Na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia estará o professor Marcos Truirro, foi nosso colega aqui, e ele certamente não compartilha dessa visão de que o Brasil deve tomar lado. Disse aqui no Jornal da Manhã, em entrevista a nós, acha sim, como o Fernando Henrique disse, que o Brasil tem de se beneficiar de todos os espaços que ele tem nessa questão do comércio, que é para um player como o Brasil, que não são os Estados Unidos, que não é, portanto, dominante. Você não pode querer forçar mão ideologicamente para um lado ou para outro. E hoje está um dos filhos do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, no Twitter, dizendo que, ao que ele, Eduardo Bolsonaro, saiba, a Apex fica no Ministério das Relações Exteriores. A Apex é a agência que cuida de exportações, que, ao que eu saiba, e o que já foi publicado e dito, se pretendia que estivesse nessa estrutura de comércio exterior. Então, aí você já vê outra disputa por estrutura, por espaço, por política, que pode ter ruídos daqui para frente. Onde vai estar a Apex? Por que a Apex estaria dissociada da Secretaria de Comércio Exterior? Não faz sentido, não tem lógica. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem de observar, mais do que as falas do Fernando Henrique. André Azar, e aí? O diagnóstico me parece correto, só com uma ressalva. Os últimos governos não tiveram neutralidade. Nós precisamos de neutralidade e, de certa forma, pragmatismo, objetivos claros, em certo sentido, algum grau de oportunismo nas nossas relações exteriores para o bem das divisas nacionais. A tradição da diplomacia brasileira é de transitar bem com todos os lados, ter interlocução com os mais diversos países, inclusive adversários entre si. Isso não é problema do Brasil. O Brasil está em outro lugar. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Nós não temos capacidade bélica para enfrentar a Venezuela em crise. Sejamos sinceros. Sinto muito. As Forças Armadas foram longamente sucateadas. Então, neutralidade é muito bom, mas Lula e Dilma não foram neutros, foram altamente ideológicos, dirigiram as nossas relações exteriores para um lugar nocivo aos interesses brasileiros, inclusive em matéria de comércio exterior. A quantidade de dinheiro brasileiro enterrado porcamente, a fundo perdido, sem qualquer geração de emprego, sem qualquer geração de riqueza, senão para financiar ditaduras na América do Sul e na África, enriquecendo um bando de criminoso, de ditador e de empresários bandidos. Mas para o Brasil, para o comércio brasileiro, neutralidade nenhuma. Ação articulada, pensada, formulada pelo Celso Amorim, pelo Marco Aurélio Garcia, contra os interesses do Brasil. Não havia neutralidade naquela ocasião. Talvez houvesse antes do governo Fernando Henrique. Havia.
até onde eu lembro. E eu espero que haja agora. Mas eram acusados de neoliberais, adesistas aos Estados Unidos. Isso. Aderiram ao Plano Colômbia. Coisa que jamais foram, né? Jamais foram adesistas. Jamais foram. Faziam comércio. Então, o que eu espero é que o Jair Bolsonaro, que as relações exteriores do Jair Bolsonaro sejam coerentes com a tradição da diplomacia brasileira. É isso que eu espero. Mas é preciso dar o benefício da dúvida. Ainda vai começar a trabalhar. Há alguma ideia? Deixemos as coisas acontecerem. O passado recente é que aconteceu. É o passado. E esse foi péssimo. Péssimo para o Brasil. Pois é, Andreas, mas os sinais que o próximo governo está dando, seja do Bolsonaro, seja do novo chanceler, também não parecem estar seguindo essa linha pragmática e neutra do Brasil, né? Que é a tradição. Eu lembro, brasileira na diplomacia, eu lembro de uma entrevista recente aí com Rubens Recupero também, de carreira diplomática importante aqui no Brasil, criticando justamente isso. Olha, a gente precisa de uma política externa pragmática que faça jus à história da diplomacia brasileira, que sempre foi de construção desta ordem mundial, que agora está sendo posta em risco por movimentos supostamente soberanistas. É uma palavra mentirosa, porque o Brasil já é uma nação soberana, né? Mas que coloca o Brasil tomando lado em brigas que muitas vezes não são nossas, por razões puramente ideológicas, como a briga contra a China, como a decisão de mudar a embaixada em Israel, enfim, um monte de decisões aí possíveis, não sabemos se vai acontecer de fato, vamos dar o benefício da dúvida, mas os sinais dados até agora, as declarações, os textos do nosso próximo chanceler indicam, infelizmente, essa direção. Uma direção, inclusive, diferente do que o Temer tomou nesse curto governo dele aí, tentando tirar, e conseguiu, com sucesso, tirar o Brasil do ranço ideológico das relações deixadas aí pelos governos PT, no qual a gente chegou até a se aliar ao Irã, né? Uma aproximação com o Irã, uma coisa maluca da cabeça do Lula, que obviamente não deu em nada também, se prendendo numa política latino-americana com aliados bolivarianos aqui, que nos prejudicou, inclusive, fez a gente gastar dinheiro com coisas que não trouxeram retorno nenhum. Cadê o Porto? Cadê os grandes retornos do Porto de Mariel, né? Que falavam aqui. Não teve retorno, a gente comprou os médicos, mas o retorno prometido não chegou também. Então é bom que a gente saia daquilo, mas não para cair na ideologia contrária. E lembrando, sempre que na política alguém repisa demais num termo, num valor, é bem provável que a prática dele contrarie esse valor, né? Justamente para a fala substitui a substância, o símbolo substitui a realidade. Então, se as relações internacionais do próximo governo baterem tanto nessa tecla soberanista, não, temos que sair dos acordos multilaterais, porque isso fere a nossa soberania, o que é mentira, provavelmente não estarão militando pela nossa soberania, não. E estarão querendo seguir, agora sim, de forma totalmente adesista, como verdadeiros cachorrinhos, a política externa do governo Trump. Sinceramente, eu espero que isso não aconteça. E no fundo eu confio, acho que o Bolsonaro está cercado de bons militares, por exemplo, que tem uma visão muito mais clara dos interesses nacionais do que essa visão altamente ideológica trazida aí pelo núcleo mais olavista, né? Ligado ao Olavo de Carvalho, uma direita reacionária mais radical aí. Vamos esperar, de novo. Vai caber ao presidente Jair Bolsonaro decidir que lado priorizar. Ainda não está claro qual será a escolha.